Bom, para resumir a história, com 14 anos eu fiz uma festa de aniversário numa chácara e eu já estava muito cansado já disso tudo, porque foram vários episódios de vergonha que a gente passava pela família, porque ele bebia muito e não era só um descontrole em termos de violência verbal, mas era também de brincadeiras que humilhavam a gente. E ele não se lembrava de nada disso. Nada. Todas as vezes era, não me lembro do que aconteceu ontem. E minha mãe com aquela cara de cansada, né? Carlos. E assim, aquela coisa de eu não conseguir mais olhar no rosto todas as vezes que aconteciam, de me afastar, de querer ficar sozinho. E depois ele acordava e parecia que nada tinha acontecido, mas ficava aquilo na gente. Com 14 anos eu fiz essa festa de aniversário e a gente estava numa chácara com todos os nossos familiares, eu levei amigos da escola e eu tinha muito medo de que as pessoas vissem o meu pai tendo outra crise. Mas aconteceu. E eu me lembro de ele sendo violento com um dos meus tios lá, ele brigou, começou a empurrar e começou a xingar e falar um monte de palavrão e a minha mãe e muito irada com ele, assim, aumentava o tom de voz, vai pra lá, nossa, como você é insuportável e tal, e aquele ambiente em que os meus amigos estavam vendo aquela cena e a minha vergonha, né, de, poxa, as pessoas estão vendo, esse é meu pai, né? Esse é o cara que me criou, que me trouxe ao mundo. E você firme e forte na igreja. A gente já tinha ainda uma relação, mas eu já não estava tão firme na igreja no sentido de eu ia, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Quer dizer, eu tinha, né? O Weber Campos Júnior, ele fala que todo mundo tem relacionamento com Deus, mas ou seu relacionamento é de inimigo ou é de amigo, né? Então, eu era inimigo de Deus, se a gente pode falar que esse era o meu relacionamento, né? Agora, minha mãe, ela já era convertida nessa época já. Eu é que ainda não tinha tido um encontro, a minha conversão ainda não tinha acontecido. Ela foi acontecer só com 17 anos. Mas eu falava com Deus. Eu orava, tinha uma certa constância ali de falar com Deus todos os dias, né? Antes de dormir. E eu orava também constantemente por uma mudança do meu pai, sem muito acreditar que isso seria possível. Eu tinha uma inclinação muito cética também. Ao ateísmo mesmo, assim, né? Tipo, eu acho que eu tô falando com ninguém, né? Porque Deus não tá me ouvindo aqui, mas eu vou falar, porque eu fui criar. É aquela coisa da rotina, né? Do hábito. Você cria o hábito de falar. Minha mãe me ensinou a fazer isso, então eu acabei fazendo. E aí eu me lembro que... Comportamento herdado, né? Não era uma coisa que tinha sentido real pra mim, mas eu fazia. Quantos hoje talvez não vivem isso e jamais... E não percebe, né? Vão perceber, né? Eu me lembro de, depois dessa confusão toda, eu chorar muito de raiva, porque basicamente foi o pior aniversário da minha vida. Foi a pior festa de aniversário que eu tive. Eu não queria cantar parabéns, eu não queria falar com ninguém. Na hora do parabéns, ele nem estava acordado direito. Minha mãe tinha botado ele embaixo do chuveiro e dado banho nele. Uma criançona mesmo, né? E aquilo me dava uma vergonha muito grande. E aí eu pedindo, né? Desculpa, pessoal, pelo que aconteceu, né? E os meus amigos, não, tudo bem, não tem problema, né? Os meus familiares também, João, que pena que isso aconteceu e tal. E infelizmente chegam alguns amigos e falam assim, não, fica tranquilo, porque eu já vi isso acontecer, porque a casa das pessoas, você tá reclamando por isso? Na minha casa é assim também, né, tal. Mas eu lembro de dormir naquele dia com muita raiva dele. E uma das coisas que eu falei pra ele tava acordado sem saber, ele nem deve se lembrar disso, mas eu olhei pra ele e eu falei, eu te odeio, você não é o meu pai, eu não te tenho como pai, eu não amo você. Porque você sempre faz isso, você sempre me traz vergonha, você sempre humilha a gente sempre volta pra casa e você finge que nada aconteceu, porque você não lembra de nada. E chorando, falando isso, com muita raiva dele mesmo. Eu fui dormir com muita raiva de Deus aquele dia. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu não sei o que acontece, porque minha mãe ora todos os dias, e você não ouve as orações dela, você não ouve as minhas orações, você não... Parece que essa é a vida que a gente está destinado a ter, de um pai que não nos ama como ele poderia nos amar, que não é um bom exemplo, que eu tenho vergonha de falar para os meus amigos virem em casa, porque eu não sei o que vai acontecer.
E eu chorei tanto aquele dia, falando com Deus. Eu nem me lembro tudo que eu falei. Foi uma oração muito difícil. E eu me lembro da minha mãe, muito brava também, indo dormir. Acho que eles nem dormiram perto daquele dia. Aí a gente acordou no outro dia. Isso foi dia 9 de fevereiro de 2015. Meu pai estava preparando o café da manhã. E aí minha mãe acordou, né, estranhando aquilo tudo que ele estava fazendo. Agora tá querendo agradar, né, porque ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E meu pai, ele chegou colocando as coisas na mesa e tal. E aí, olha, eu não lembro de nada que aconteceu, mas me perdoa. Aí minha mãe, claro, né? Toda vez a mesma coisa. Aquele cansaço, né? Gera um cansaço muito grande. Esse tipo de comportamento, né? Porque é aquela coisa de altos e baixos. Você tem picos e aí depois você tem baixas, mas você volta de novo. Então cansa demais. E eu sabia que minha mãe estava muito cansada. Eu também estava muito cansado. E passa a não acreditar mais naquilo, né? Exato. Você vai perdendo, de fato, a esperança de que Deus possa fazer alguma coisa. E era o que estava acontecendo comigo. Eu acho que parte do meu ceticismo era justamente de ver se Deus é real. Eu não estou vendo nenhuma transformação aqui. E a gente clamava, óbvio, não tinha entendimento nenhum, né? Mas esse era o meu questionamento da época. E é maravilhoso ver como Deus manteve minha mãe na fé perseverante, porque a minha mãe não desistiu nenhum dia de orar por ele. Nenhum dia.